Olá, continuamos na estação 1, Viver, experimentando a vida cristã. Estamos na página 45 e vamos trabalhar com os benefícios de unir-se a uma igreja local. Vamos escrever esse título? Pegue o seu caderno e escreva, por favor, os benefícios de unir-se a uma igreja local. Billy Graham disse certa vez: se você encontrar uma igreja perfeita, então não faça parte dela, porque você pode acabar estragando essa igreja. Chocante, não? Para mim é chocante. A igreja perfeita, na realidade, ela não existe. Por mais que você procure, não vai encontrar. Isso porque não existe pessoas perfeitas. E, por causa disso, igrejas perfeitas nós não encontraremos, porque igrejas são feitas de pessoas imperfeitas. Porém, Deus escolheu trabalhar por meio de pessoas imperfeitas. Algumas pessoas pulam de igreja em igreja antes de procurar conhecer as pessoas mais profundamente. Eu gostaria de encorajá-lo a comprometer-se com uma igreja local. Assim você poderá fortalecer o seu relacionamento com Deus. Outros terão a chance de conhecer e ajudar você em seu crescimento. Da mesma forma, Deus também usará você para ajudar outros na igreja. Por favor, pule uma linha e escreva a palavra preencha. Sublinhe essa palavra, pule outra linha e escreva uma pergunta para ser respondida ainda nesse estudo. A pergunta é, por favor, copie. Por que é mais importante participar de uma igreja local, vírgula. Por que é mais importante participar de uma igreja local, vírgula, em vez de pular de igreja em igreja, interrogação. Em vez de pular de igreja em igreja, interrogação. Em vez de pular de igreja em igreja. Pule 3 linhas e vamos prosseguir. Ou dê uma pausa, preencha e vamos prosseguir. Nossos amigos mais próximos percebem nossas imperfeições. Isso também é verdade para famílias e para igrejas. Você precisa aprender a lidar com pessoas que apontam seus erros e das quais você discorda. Deus moldará e aperfeiçoará você nesse processo. Deus levantou pastores e mestres para nos ajudar a crescer. Quando eu era um cristão ainda novo, ou melhor dizendo, um cristão novo, certa pessoa de uma seita tentou afastar-me de Jesus. Mas no domingo seguinte, aprendi por meio do meu pastor local a respeito dos perigos desse tipo especial de falso ensinamento. Após aquela ministração, eu percebi que precisava de um mentor espiritual. Anote no seu caderno, pule uma linha e escreva Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Depois você vai procurar na sua Bíblia e escrever ele, copiar ele no seu caderno. Você vai deixar
3 linhas em branco, ou 4, para transcrevê-lo da Bíblia para o seu caderno. E você vai encontrar lá escrito o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Copie então esse versículo no seu caderno, é muito importante. Comprometa-se com uma igreja local que vive de acordo com a palavra de Deus e na dependência do Espírito Santo. Fixe-se nessa igreja, ainda que tenha espinhos. Todas elas têm. Fixe nessa igreja. Dessa forma, você florescerá na sua vida cristã. Hebreus 13:17 diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Por favor, escreva então esse texto, Hebreus 13:17. Pule 4 linhas e depois copie da sua Bíblia para o seu caderno e converse sobre isso com o teu discipulador. Obedeça os seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, aproveite a oportunidade de receber preparação espiritual por meio de líderes que conhecem você pessoalmente. Deus chamou certas pessoas para servir a igreja local. Então, lembre-se, escreva no seu caderno a seguinte pergunta. Pule uma linha e escreva: de que maneira Deus falou a você através dessa lição? Repetindo, de que maneira Deus falou a você através dessa lição? Pule 2 linhas e vamos aos pontos principais dessa lição. Você precisa copiá-los no seu caderno. Então, escreva lá, pontos principais ou resumo. Pode ser pontos principais ou resumo. Primeiro ponto, vamos copiar, pule uma linha e escreva: Deus quer que você preste contas. Deus quer que você preste contas a uma igreja local. Deus quer que você preste contas a uma igreja local. Ponto 2. As igrejas em células enfatizam tanto as células, repetindo, as igrejas em células enfatizam tanto as células As igrejas em células enfatizam tanto as células quanto a celebração. E você deve participar das duas. Repetindo, as igrejas em células enfatizam tanto as células quanto a celebração e você deve participar das duas. Pule 2 linhas, escreva a palavra praticar, 2 pontos. Sublinhe. Vamos à primeira prática que você precisa realizar nessa lição. Número 1. Escreva. Vamos lá, número 1. Escreva em suas próprias palavras por quê.
Escreva em suas próprias palavras por quê. Por que é importante fazer parte de uma célula? Por que é importante fazer parte de uma célula? Escreva em suas próprias palavras por que é importante fazer parte de uma célula. Pule 2 linhas. Escreva número 2. Escreva por que é importante participar de um culto de adoração. Participar de um culto de adoração. Escreva por que é importante participar de um culto de adoração. Pule 2 linhas e vamos à terceira prática. Faça um esforço de contatar um líder de célula. Faça um esforço de contatar um líder de célula. E de fato participar das reuniões a partir deste mês. E de fato participar das reuniões a partir deste mês. Repetindo, faça um esforço de contatar um líder de célula e de fato participar das reuniões a partir deste mês. Muito bem, não deixe de responder as perguntas, responda todas, copie os versículos que nós pedimos para você copiar, não deixe nada em branco e peça para o teu discipulador conversar um pouco com você sobre isso, mostre para ele, peça para ele dar um visto, uma rubricada, para que ele saiba que você chegou ao término da lição de número 4. Página 46. Agora iremos para a lição 5, página 47, e o título dela, da lição 5, será Vivendo em Vitória. Você deseja isso? Então, amém. Pai, nós te agradecemos pelo estudo dessa 4ª lição. Obrigado, Senhor, pela igreja, pelas células, pelas pessoas com quem, Senhor, nos relacionaremos nos próximos meses. Que, Senhor, haja comunhão, intimidade, que esse povo, Senhor, dessa célula realmente seja uma família querida, amada. Ajuda-nos, Senhor, a vencer nossas diferenças. Ó Deus, possamos, Deus, apesar das nossas diferenças e limitações, possamos ser uma família, Senhor, a tua família, que agrade realmente o teu coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amém.